Você já percebeu que as redações nota 1000, elas têm algo muito em comum? O que os estudantes usaram na introdução, no desenvolvimento e na conclusão para que eles chegassem à excelência máxima? Como estruturar um desenvolvimento e uma conclusão de forma eficaz? E o mais importante, o que não pode faltar para você garantir o sucesso em sua redação? Todas essas perguntas serão respondidas aqui por meio desse vídeo. E antes de tudo, os meus sinceros parabéns para você que está aqui empenhado na construção de um futuro do jeito que você sonhou. E a partir de agora a gente então tece esse bate-papo sobre uma redação nota 1000. Você já percebeu que essas redações, elas seguem um certo padrão? E esse padrão, ele é estabelecido justamente por causa dos critérios de correções que a banca do INEP articula. Então, professor, já que existe um padrão, ficou fácil. A gente entende o padrão, como que é a mecânica desse padrão, e aí, Melandinho, eu vou lá e aplico a coisa, pronto, resolveu, tirei 1000 ou 900 mais. Então, moçada, a coisa não é tão assim. Se fosse tão simples assim, introdução, desenvolvimento, conclusão, moçada, nós não teríamos um gráfico como esse que você está vendo aí. Observe só que a grande maioria dos estudantes fica ali, ó, entre 400 e 600 pontos. A média geral dos estudantes na redação Enem é 610, o que é uma nota que, sim, pode comprometer a sua jornada de aprovado. Visto que a redação é uma nota importante aí para a escalada da sua nota, de tal forma que você consiga chegar onde você tanto deseja. De antemão, eu já digo a você, o primeiro padrão que eu quero te mostrar é o seguinte. Grande maioria dessas redações nota 1000, elas são estruturadas da seguinte maneira. São 4 parágrafos organizados em introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão. O número de linhas aí normalmente gira em torno de 6 a 8 linhas nessas 4 partes que envolve a redação. Mas primeiro vamos pensar então esse caminho dessa fórmula mágica do texto nota 1000. Professor, algo que não pode faltar em hipótese alguma em uma introdução. Turma, é importantíssimo você abrir a sua redação com algum repertório. Essas redações nota 1000, todas elas começam com algum tipo de repertório. E o repertório, moçada, é uma lista infinita de possibilidades. Você pode usar uma música, você pode usar um filme, você pode usar uma série, você pode usar um período literário, você pode usar um fato histórico, você pode usar uma pesquisa, você pode usar milhares de elementos para falar daquilo que é a sua tese. Então, esse repertório é para mostrar que você tem autoridade naquilo que você está dissertando e argumentando ali. Então, esse repertório, moçada, ele é muito importante para validar tudo aquilo que você vai defender. Afinal, você tem que defender a sua tese. E essa tese, turma, ela está também articulada onde? Na sua introdução. O que não pode, em hipótese alguma, faltar em sua introdução. Primeiro, repertório, como eu te disse, nós temos milhares de possibilidades aí. Eu, particularmente, recomendo que você, meninos, usa, sabe o que é literatura. Não é porque eu também dou aula de literatura, eu quero chegar aqui e falar para você que a literatura é o melhor repertório possível. Não, o critério é muito simples. Quem corrigirá a sua redação é alguém do campo das letras ou da linguística. Se você usa algum texto literário, a possibilidade do seu corretor conhecer aquele texto é muito grande. Então, o fetiche do primeiro contato, ele aparece ali já com o uso do seu repertório. Então, você abre a sua redação com o repertório, faz uma pequena análise desse repertório, você comenta brevemente, já faz o link com a tese. O que é a tese? A tese é nada mais, nada menos do que a sua defesa, é a sua opinião que vale ouro. Um texto dissertativo argumentativo é isso, vale ouro, a sua opinião, o seu posicionamento, que é a sua tese. E a sua tese, ela será sustentada por 2 argumentos. Esses 2 argumentos você desenvolve eles onde, professor? Na segunda parte da nossa aula aqui. Agora, vamos ver como que essa introdução funciona na prática? Olha aqui comigo, turma, um exemplo de uma redação nota 1000. A Ana Carolina mandou muito bem. Você vai perceber que não tem nada de outro mundo. Da redação inteira dela, uma palavra que você fala assim, nossa, eu nunca vi isso na minha vida, que é citadino, que vai aparecer ali na frente. Mas vamos lá. Vamos ver se tem essa coisa aqui do repertório, da tese e dos argumentos. Vem cá com o pai. Ela diz o seguinte: o Poema Erro de Português, do escritor modernista Usa de Andrade, retrata o processo de aculturação dos indígenas durante a colonização do Brasil. Turma, ela abriu de maneira magistral e de forma bem tranquila. Ela pegou o repertório, comentou esse repertório e agora ela fará o link
daquilo que ela disse no repertório com aquilo que ela vai defender. Olha lá, atualmente no país ainda existem inúmeros desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais devido, sobretudo, à ineficiência estatal histórica em assistir esses indivíduos e ao desconhecimento por parte da população sobre a diversidade e a importância desses grupos. A tese dela é o que está de vermelho. Então ela disse que existem inúmeros desafios, palavra essa que inclusive está no próprio tema da redação, que é desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais. Então, o próprio tema da redação, ele já te orienta também com algumas palavras mágicas que eu chamo de palavras núcleos. Eu falo disso depois em outro vídeo, tá bem? Então ela já apresentou a sua tese. Qual que é a tese? Olha, nós temos desafios aí para valorizar essas comunidades tradicionais brasileiras. E ela levanta dois argumentos. O primeiro argumento, a ineficiência estatal histórica, e o segundo argumento, que ela vai desenvolver daqui a pouco, é o desconhecimento da população sobre essas comunidades tradicionais. Observe só que tudo aquilo que a gente disse que é necessário conter em uma introdução, ela colocou. Olha que bacana, então ela está atendendo todos os quesitos que a banca exige. E agora a gente parte para mais uma etapa importante, que são os dois desenvolvimentos, que eu chamaria a partir de agora de D1 e D2. Primeiro passo, prof, o que tem que ter no desenvolvimento para minha redação se aproximar ali do 1000? Então, gente, primeiro, inicia com tópico frasal. O tópico frasal, moçada, é nada mais nada menos do que a retomada dos seus argumentos que você apresentou lá na introdução. Às vezes vocês ficam com dúvida, justamente porque quando você resgata o tópico frasal, turma, você pensa assim, poxa, Landim, mas parece que está repetido. Então, moçada, sim, está repetido, essa é a ideia. Então você resgata o seu argumento 1 por meio do tópico frasal e aí você começa o seu processo de análise do seu argumento 1. E aí você usa algum tipo de repertório de novo, comenta esse repertório, faz uma análise desse repertório e aí você conclui esse desenvolvimento 1 por meio de um fechamento. Tá? Então, observe só que interessante. Tanto a introdução, desenvolvimento e a conclusão, vocês vão perceber de maneira bem simples, turma. É sempre assim, ó. Introduz, desenvolve, conclui. A introdução é assim também, turma. Introduz, desenvolve, conclui. E o desenvolvimento? Introduz, desenvolve e conclui. A dinâmica é sempre a mesma, turma. Abre, certo? E depois você desenvolve e fecha. É esse raciocínio. Agora, o que não pode então faltar, Landim? Como eu disse para vocês aí, ó, esses elementos não podem faltar em hipótese alguma. Abre sempre o seu D1 com um conectivo. Isso mostra que o seu texto ele está muito bem amarrado. O Landim colocou aqui alguns exemplos de conectivos para você. Diante desse cenário, primeiramente é bem simples, direto ao ponto, sem grandes complexidades, prático, simples, é só usar. Vamos ver como que funciona isso na prática, prof. Peguei o D1 da Ana sobre os povos tradicionais brasileiros. Vamos ver como é que ela abriu? É necessário destacar de início, olha que legal, ela fez uma inversão ali, ó. Que inversão que ela fez? Em vez de colocar de início lá no princípio do parágrafo, não, ela fez uma pequena inversão, que ficou muito bom. E um outro recurso que ela usou aqui, que a gente comenta depois, ela fez um recorte, ela diz, é necessário destacar. Isto é, diante de milhares de possibilidades de argumentos, eu selecionei esses, mas existem outros. E segundo o meu julgamento, esses que eu estou falando aqui são os mais importantes. E ela diz o seguinte, então, começou lá, então, fazendo um recorte de argumentos, começou com um conectivo e aí ela diz o seguinte, o descaso do poder público em assegurar de maneira efetiva os direitos fundamentais das comunidades tradicionais. Então ela está jogando a batata quente na mão do Estado com letra maiúscula. Então ela fez um resgate do argumento 1, que é o tópico frasal, certo? E aí ela vai desenvolver agora esse argumento. Ela diz o seguinte, de fato, o Estado historicamente negligenciou a proteção de organizações sociais distintas, tais quais ciganos, quilombolas, indígenas, e muitas vezes legitimou a dissolução da cultura desses povos. Prova disso foi durante o período da ditadura militar, a doação de uma política assimilacionista, isso é, de integração de povos nativos aos costumes da sociedade citadina como tentativa de extinguir determinadas tradições. Turma, olha que bonito, olha a clareza. Aqui ela usou a palavrinha citadino, cidade, que é algo
que de repente geram um incômodo em você? Você tem que ficar usando palavras difíceis? Não, turma. A única coisa que você tem que ser é claro. A única coisa que você tem que ser é persuasivo. A única coisa que você tem que ser é gradativo na apresentação das suas ideias, da sua arguição aqui nesse texto. E ela usou ali um repertório histórico para rechear esse primeiro argumento dela. Tá muito bom o texto. Leve, linda e solta. Parabéns, Ana. Aí ela continua aqui no recheio desse desenvolvimento. Esse repertório aqui, moçada, que ela usou da ditadura, é uma maneira de rechear o argumento 1, aqui nesse parágrafo de desenvolvimento 1. Ela continua dessa forma, ali ela usa um conectivo que eu uso demais, que é o dessa forma, que significa assim, as populações tradicionais são desvalorizadas e não raro, não reconhecidas pelo governo, conjuntura que impossibilita seu pleno exercício de dignidade, tendo em vista a dificuldade de acesso aos direitos sociais imprescindíveis para o seu bem-estar e para a perpetuação de seus saberes ao longo das gerações. Esse é o argumento desenvolvido, recheado com fato histórico, falou da ditadura, que a ditadura empurrava os indígenas, os povos originários, para as cidades, querendo eliminá-los ali, tá bem? Isso é uma postura completamente etnocêntrica, achar que a cidade ela é superior à vida da floresta dos indígenas. Agora, olha o arremate perfeito dela. De verde aí para você, ó. Necessárias para a manutenção de uma identidade coletiva associada ao reconhecimento de sua ancestralidade. Então ela fecha esse D1 de maneira muito lúcida e clara. Você consegue perceber, concorda comigo, que a única palavra ali que talvez você tivesse dificuldade foi citadino. O resto foi muito tranquilo. E agora pensa o D2. O D2, turma, é o irmão do D1. Ponto, velho. Gente, eles ficam ali meio que espelhados. E esses dois desenvolvimentos, eles servem para sustentar a sua tese que foi apresentada lá na introdução. Então é como se fosse a cama da tese, os argumentos ali, ó, certo? E aí é a mesma dinâmica do D1. Você abre por meio de um tópico frasal, lança o repertório, desenvolve o seu argumento, fecha ali e partiu para o abraço e para a perfeição absoluta, inquestionável. Que maravilha, show de bola, professor. Turma, antes da gente avançar na leitura da redação da Ana, do D2 dela, observe aqui alguns detalhezinhos só para rechear a sua preparação e a sua jornada rumo à excelência máxima. E antes de tudo, turma, não se esqueça de seguir a gente aqui no canal para que eu possa te ajudar ainda mais em sua jornada de aprovado. E bora para cima da nota 1000 ou 900 mais, meu irmão, minha irmã, para cima, força total. Renato Russo, em um disco dele, disse, força sempre. Turma, força sempre, pra cima, tô aqui para tentar te ajudar. Bora lá. Olha como que seria muito legal você abrir o seu D2. Pega um conectivo desses que eu tô sugerindo aí para vocês, olha. Ademais, paralelamente, outro sim, os meninos adoram usar esse outro sim. Paralelo a isso, se você me perguntar quais desses aí que você mais gosta, professor, eu gosto demais do além disso. Gente, básico bem feito dá muito certo. Faça o básico bem feito, você tem que ser claro e a sua redação tem que ter uma gradação pronto para chegar onde na conclusão, que é a apoteose, o ponto alto da sua tese, da sua argumentação. Vamos aí no D2 da nossa ilustríssima Ana. Além da ineficiência do Estado, olha que legal, além disso que eu falei ali em cima, existem outros problemas. Você já viu que ela tinha lançado lá atrás que a falta de consciência da comunidade sobre esses povos tradicionais, isso também gera algum tipo de problema. E é isso que ela vai argumentar aqui agora. Olha que bonito. Além da ineficiência do Estado, o desconhecimento dessa diversidade cultural por parte de muitos indivíduos acentua a desvalorização dos povos tradicionais. Notadamente, a invisibilidade de comunidades históricas compromete o desenvolvimento do senso crítico. Um detalhe, olha que bacana, o que está de roxo aí, perceba isso. Ali é o tópico frasal. Ela retoma o argumento 2, que foi lançado lá na introdução. E aí o que está de vermelho, ela vai desenvolver o desenvolvimento. É isso. Ela desenvolve o argumento 2. Olha, notadamente, a invisibilidade de comunidades históricas compromete o desenvolvimento de senso crítico frente à importância dessas organizações sociais para a construção identitária do país. Cenário que comprova o pensamento da escritora brasileira Cecília Meirelles em sua obra Crônicas da Educação, na qual consigna: a educação é fundamental para a orientação individual, ou seja, para a criticidade nas inúmeras situações da vida
social. Olha só, ela recheia esse argumento 2 com a senhora modernista do segundo tempo modernista, a senhora Cecília Meirelles, autora de Romanceiro da Inconfidência. Então ela recheia aí, ela fala com propriedade. Citar a Cecília Meirelles, isso confere à minha tese autoridade. Isso reforça o meu pensamento, daí a importância desses repertórios serem usados. É mais convincente. E como ela fecha? Conforme esse raciocínio, a sociedade não valoriza devidamente as populações ancestrais e, diversas vezes, segrega essas coletividades por não conhecer a sua relevância para a cultura nacional, comprometendo assim a manutenção de suas tradições relacionadas ao sentimento de pertencimento e ao modo de viver em harmonia não só com o espaço, mas também com os outros sujeitos. Arremata bonitinho ali, problematiza e conclui. Muito bom, o texto fluido. E mais uma etapa, mais um elemento importante, mais um passo para a sua redação infalível. Chegamos à conclusão, que é o momento que você às vezes arranca o cabelo. Fica calmo, turma. Tudo isso aqui é treinado. Fazer uma dieta é treinado. Fazer exercício físico é algo treinado. Tocar o violão é algo treinado. Essas coisas, todas elas são treinadas. Ter um bom namoro também é treinado. Rápido, quando você começa a praticar isso, tudo que a gente está discutindo aqui, moçada, você começa a projetar isso dentro da sua cabeça, isso vira algo normal. Você naturaliza essa estrutura de desenvolvimento, de introdução, de desenvolvimento e conclusão. E a gente chega agora na nossa conclusão. Observe só que a ideia do autor faz todo um caminho, percorre um caminho até chegar na conclusão. A conclusão, o que é importante você colocar nela? Primeiro você retoma a discussão e você apresenta a sua proposta de intervenção, que é o momento que você fica um pouco temeroso, preocupado. Vamos resolver isso juntos? Vem cá com o pai. Professor, como que seria essa proposta de intervenção? Antes, observe só. Você vai abrir a sua introdução com algum conectivo. Coloquei alguns exemplos para você aí, ó. Eu gosto, como eu disse, do básico bem feito. Começa com portanto, vírgula, logo, vírgula, desse modo, vírgula, dessa maneira, vírgula. Olha o tanto de conectivos, de opções que você tem. Pega um desses, treina ele, fica só com ele, tá ótimo, não é problema nenhum, tá aí? Bora ler aqui a nossa conclusão da Ana. E aí, turma, a sua proposta de intervenção é algo que às vezes gera um incômodo. Sim, gera um incômodo. Por quê? Moçada, parece que é difícil, mas não é, turma. Você tem que pensar que a sua proposta de intervenção, ela segue também um ritual. Tem um passo a passo. O próprio Enem te apresenta esse passo a passo. Que é quem? O quê? Como? Qual que é o efeito disso? E detalha. É isso que eu estou falando aqui, ó. Quem? O quê? O que será feito? Quem fará? O que será feito? O modo? Como que será feito? E, por fim, para que será feito? Qual que é o problema que a gente está resolvendo ali na sociedade? Lembrando que a sua redação ela sempre apresenta um problema social, que normalmente está aí, ó, silenciado pela comunidade brasileira. O Enem traz isso. É claro que isso é uma proposta humanitária para você ter consciência e cidadania. Esse é o raciocínio da sua redação. Que você seja alguém que vale para a sociedade de forma consciente. Então, essa proposta de intervenção, gente, é passo a passo. Quem, o que, como, para quê? Olha, quem vai fazer, o que será feito, como será feito e para quê? Qual vai ser o resultado disso que foi feito? Certo? E detalhe alguma dessas partes aí, ou o agente, ou o que será feito, ou o modo, certo? Detalha, isso é importante, eles pedem um detalhamento disso, tá? Vamos pegar aqui a conclusão da nossa ilustríssima Ana Carolina. Ela fez alguma coisa bem sofisticada aqui, ó. É imprescindível, portanto, você viu que ela faz uma inversão dos conectivos? Fica chique, mas não é necessário. É claro que isso mostra uma certa competência linguística. É imprescindível que o Estado, o Brasil, aliado à esfera municipal e estadual. Olha lá, quem vai mudar alguma coisa? O Estado. Proteja efetivamente as comunidades tradicionais do Brasil por intermédio de políticas públicas voltadas para o reconhecimento oficial dos povos negligenciados. Então, o que deve ser feito? Proteger efetivamente,
Como? Por intermédio de políticas públicas voltadas para o reconhecimento oficial dos povos ancestrais negligenciados. E aí, moçada, ela detalha o modo daquilo que ela propôs como solução para o problema. Olha lá, como extrativistas, pescadores, bem como para a promoção de direitos às diversas organizações culturais, com a demarcação de terras indígenas e quilombolas e a visita periódica de agentes do governo que documentem a necessidade de cada grupo. Viu que ela vai detalhando ali? É interessante, moçada, que ela faz um fechamento desse primeiro agente que vai mudar esse problema social, e aí ela lança outro lá. Hoje também que a escola, olha, outro agente. Quem? A escola. Quem? O governo. Vai resolver como a escola? Olha lá. Hoje também que a escola possibilite o conhecimento sobre essas populações mediante palestras, aulas extracurriculares, com profissionais da área. Olha o modo que a escola tentará resolver esse problema. Vai levar o conhecimento, a consciência a essa população como palestra, aulas, certo? Então ele vai detalhando isso aí pra gente. E ela fecha da seguinte maneira: com o intuito de incentivar a criticidade dos estudantes sobre a valorização dos povos tradicionais. Professor, mas eu achei um pouco delicado, difícil. Moçada, no início, quando a gente começa a escrever, de fato é difícil. A própria Clarice Lispector diz que escrever é duro como quebrar pedras. É difícil, mas é necessário. É difícil? Eu não vejo como sendo difícil, eu vejo como sendo trabalhoso. E aí, turma, a partir do momento que você internaliza essa estrutura, as coisas começam a ficar mais fáceis. Então, com muito treino e com a metodologia eficiente que você aplica aí na sua casa, não dá erro. Foi um ótimo prazer estar aqui com você. Se você está afim dos slides, comenta aqui que eu te transfiro eles com o maior prazer do mundo e seja feliz em sua jornada de aprovado e aprovada aí com a sua redação nota 1000 ou 900 mais, embora para cima. Forte abraço!